Quero saudar os irmãos, aqueles que ainda eu não cumprimentei pessoalmente, e convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Salmo 103. Salmo 103. E farei a leitura de dois versículos, o versículo 11 e depois o versículo 14. Mas os irmãos fiquem com as suas Bíblias abertas neste salmo, que leremos ele ao longo da nossa meditação nessa manhã. Há alguns salmos da Bíblia, eles na verdade não precisariam nem de exposição. Eles falam e falam de modo muito forte, de modo contundente às nossas mentes e corações. Basta que nós leiamos com calma, que o decoremos, que meditemos nele de tão claro e objetivos que esses salmos são. E este salmo, o Salmo 103, é um destes salmos. Se nós lermos ele, faremos isso daí com calma, nós veremos o quanto ele é profundo, quanto ele é objetivo, quanto ele é didático, enriquecedor, orientador para a nossa vida. Mas algumas reflexões nós podemos fazer nesta manhã. E quero começar lendo os versículos 11 e 14 do Salmo 103. Diz assim: pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O reformador João Calvino escreveu uma obra chamada As Institutas da Religião Cristã, e logo no início tem uma frase que praticamente dá uma orientação sobre tudo aquilo que ele irá conversar, sobre tudo aquilo que ele irá dissertar nessa sua obra. E ele diz que todo conhecimento, ele advém de dois conhecimentos. Toda sabedoria advém de dois conhecimentos: conhecimento de Deus e o conhecimento de nós. Conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Isso é um caminho para a sabedoria e para o conhecimento, e a partir dali ele descreve várias páginas a respeito de quem é Deus e de quem é o ser humano e como que se dá essa relação. E esse salmo, ele fala de um modo muito claro a respeito de quem é Deus e quem é o ser humano. E ele coloca as diferenças tanto em termos quantitativo quanto em termos qualitativo. E mostra exatamente neste salmo essa distância entre Deus e o homem, e Deus tomando a iniciativa, buscando o homem, estendendo a sua mão ao homem, alcançando o ser humano, e nós estamos aqui falando aqui do ser humano depois do pecado, e isso nós chamamos de misericórdia. E uma das coisas que este salmo ele mais fala é a respeito da misericórdia de Deus. E ele realça, ele lança luz sobre a misericórdia de Deus, destacando quem é Deus e quem é o ser humano. E quanto mais ele enfatiza, mais ele destaca os atributos, quem é Deus e quem é o ser humano, mais esta misericórdia ela fica evidente. Mas para sabermos de que misericórdia nós estamos falando, talvez seja interessante falarmos de que misericórdia esse salmo não está falando. A misericórdia é um termo muito amplo, ela pode ser utilizada em várias circunstâncias, em vários momentos, mas de que misericórdia ele não está falando?
há uma expressão que é chamada de golpe de misericórdia. O que é o golpe de misericórdia? Quando as batalhas, as guerras eram travadas corpo a corpo, e o oponente ficava ali mortalmente ferido, mas ainda levaria ali algumas horas sofrendo, agonizando até a morte chegar, o outro soldado, o outro guerreiro, ele ia lá e dava o golpe de misericórdia, ou seja, era honra no campo de batalha, para não simplesmente deixar o seu oponente, o seu inimigo de guerra agonizando. Não, você vai ter uma morte honrada, e nós estamos na batalha, e existe honra até mesmo no campo de batalha, e ali ele aplicava o golpe de misericórdia para acabar aquela agonia, aquele sofrimento imediatamente. Existe a misericórdia por constrangimento. O que seria misericórdia por constrangimento? Alguns devem lembrar aquela fatídica tarde na Copa do Mundo aqui no Brasil, de 7-1, da Alemanha. Muita gente já balançou a cabeça. E alguns comentaristas falavam o seguinte: era para ser mais. Eu não duvido. Mas dizem que no vestiário, os alemães fizeram um pacto. Vamos tirar o pé, porque está feio. A gente está ficando constrangido. Houve uma misericórdia por constrangimento. Tem numa dos relatos da vida de Pelé, ele foi para o quartel, mesmo já sendo campeão do mundo, não foi dispensado do serviço militar, e, obviamente, ele jogava futebol com seus colegas ali. E um dos colegas falava: como é que era ele no dia a dia jogando bola com vocês? Como qualquer outro jogador. Porque ele sabia quem ele era. Então, ele se descia ao nosso nível e jogava. No entanto, quando teve jogos militares, a seleção do Exército Brasileiro jogou contra a seleção do Exército da Argentina, aí o Pelé mostrou que era o Pelé. Então, é uma misericórdia com os colegas para não constrangê-los. Tem a misericórdia por vulnerabilidades físicas, sociais. Nós vemos pessoas embaixo da ponte. Quem está sempre em São Paulo vê situações lamentáveis ali, como a Cracolândia. Quem trabalha com ação social, quem trabalha em periferia, quem trabalha em abrigos de animais. A pessoa, ela sente aquela dor, ela vai para o Médicos Sem Fronteiras, são atos de misericórdia, porque ela se condói com aquela vulnerabilidade. Há também a misericórdia, porque a pessoa já passou por uma situação semelhante. A pessoa, ela vê alguém numa situação difícil, que ela já experimentou, e ela se condói com aquilo ali, porque ela viveu aquela mesma dor, ela viveu aquela mesma situação, ela se identifica, então ela tem atos de misericórdia, um comportamento misericordioso, porque ela fala: eu sei o que esta pessoa está passando. Mas, se nós pegarmos a palavra misericórdia, a palavra, de modo bem simples, de uma etimologia bem simples, sem fazer grandes análises linguísticas, ela significa ter o coração na miséria. Misericórdia, córdia, coração. Então, a pessoa que tem o coração na miséria posta ali diante dele. E o que o texto está falando é exatamente dessa misericórdia, mas dessa misericórdia divina. E não é nenhuma dessas situações que nós mencionamos. Deus não está dando um golpe de misericórdia, Ele não está sendo constrangido, Ele não se sente culpado, Ele não é ser humano como nós, sujeito às mesmas situações que nós. Então, é uma misericórdia diferente, é uma misericórdia divina, é uma misericórdia que, de alguma forma, Ele comunica a nós. A teologia fala dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, coisas que Deus tem e que Ele partilha conosco. Por exemplo, ser capaz de ser misericordiosos. Então, Deus é misericordioso e nós também podemos exercer misericórdia. Mas, para entendermos de que misericórdia nós estamos falando, é interessante vermos de quem estamos falando. Quem é o misericordioso aqui? Nós estamos falando, em primeiro lugar, de Deus.
E vejam no Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Nós não estamos falando de uma pessoa vulnerável, uma pessoa que tem necessidades, uma pessoa que precisa prestar contas. Não. Ele diz: o Senhor tem o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Mais ainda, no versículo 20, diz assim: ele dá ordem aos seus anjos que são valorosos em poder, os anjos executam a sua ordem. E diz mais ainda: e todos os seus exércitos e os seus ministros que fazem a sua vontade. Quando Jesus Cristo estava ali, nos seus momentos difíceis, ele diz assim: será que eu não poderia rogar ao meu Pai e ele mandaria ali miríades de anjos e que lutassem ao meu favor? Eu poderia fazer isso, mas eu não o fiz. Ou seja, Deus ele tem um exército espiritual, anjos, tem toda uma estrutura muito maior do que nós podemos imaginar que está ao seu serviço, e ele tem um trono que domina sobre todas as coisas. Imagine a galáxia, imagine o planeta, a estrela mais distante. Deus domina sobre aquela imensidão onde o ser humano sequer tem conhecimento, e domina sobre o menor microcosmos, a menor célula do seu corpo, a menor parte do seu organismo. Deus domina também. Deus, lá em Jó, capítulo 38, quando temos, é um livro fantástico de ser lido e meditado, e Jó, ele no final do diálogo, Deus fala para Jó: Jó, fica em pé, cinge-te como homem, eu vou te fazer algumas perguntas. E aí ele pergunta para Jó: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos do mundo? Onde você estava? E aí ele começa a fazer algumas perguntas para Jó. Jó, ele conclui: eu falei de coisas que não entendiam, coisas maravilhosas demais para mim. Por isso me abomino no pó e na cinza. E Deus mostra um pouco a Jó quem ele era. No Salmo 8, nós lemos também algo. Muito obrigado, Valdir. Você viu que minha água já está acabando, e Valdir misericordiosamente buscou mais um copinho de água, né? Tá certo. No Salmo capítulo 8, versículo 1, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico teu nome em toda a terra, pois pusestes nos céus a tua majestade. Versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que dele te lembres. No Salmo 29, também nós lemos esse reconhecimento de quem é Deus, da sua natureza, da sua glória, da sua grandeza. No versículo 3 diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. No versículo 10, o Senhor governa os dilúvios, como rei o Senhor governa para sempre. É desse Deus que o Salmo 103 está falando. É desse Deus que diz o Salmo ser ele alguém que demonstra misericórdia. É um Deus que não precisa de nós, não precisa das suas criaturas. Aliás, ele poderia não ter criado nada e ele continuaria existindo e não deixaria de ser menos Deus por causa disso. Ele criou todas as coisas por expressão da sua vontade, da sua bondade e simplesmente do seu querer, porque ele quis. Ele não tem sentimento de culpa ou remorso, como algumas vezes nós temos sentimentos para aliviar a nossa consciência de termos algumas situações que outros não têm, então nós partimos em misericórdia para poder, de certa forma, amenizar um sentimento de que alguma coisa está errada, né, na nossa sociedade. Deus ele não ganha nada em troca sendo misericordioso. Às vezes somos misericordiosos com pessoas e aquela pessoa lá na frente de alguma forma nos retribui. Deus ele não ganha
ele não perde, nada lhe é acrescentado, nada lhe é tirado, porque ele age com misericórdia. Ele não deixa de ser quem ele é. Agora o Salmo 103 também fala, quem somos nós diante de Deus? Qual é a nossa condição? No versículo 3, vai dizer, ele é quem perdoa as nossas iniquidades e cura as nossas enfermidades. Ou seja, diante de Deus nós temos iniquidades, somos pecadores, somos transgressores, somos pessoas que se rebelaram, que se afastaram de Deus, pessoas que têm, por vezes, a tendência de querer ser o próprio Deus, não reconhecer a Deus, carregamos os nossos pecados, sejam pensamentos, palavras e ações. Também somos pessoas enfermas, e enfermas aqui em todos os aspectos. Aspectos físicos, é verdade, aspectos emocionais, aspectos espirituais. O homem, ele está enfermo, e a Bíblia diz, da cabeça aos pés, e não há parte nenhuma do seu corpo que é sã. Sejam as nossas emoções, seja o nosso físico, seja o nosso espírito, a nossa alma, nós estamos enfermos. Mais ainda, nós somos transgressores. Ele diz que nós somos transgressores. Versículo 12 diz que ele afasta de nós as nossas transgressões. O que significa transgressor? Aquele que continuamente está quebrando a lei de Deus. De alguma forma está quebrando diariamente, constantemente a lei de Deus. Versículo 14, e esse versículo me chama muito a atenção, porque diz, ele conhece a nossa estrutura. E é importante, porque muitas vezes nós não conhecemos a nossa estrutura. Nós não conhecemos quem nós somos, mas o texto diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ou seja, ele tem plena consciência e um conhecimento profundo de que nossa estrutura é pó. Nós somos frágeis, frágeis em todos os aspectos, frágeis em todos os sentidos. Nós somos frágeis fisicamente. Estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. Podemos ser acometidos ou descobrir alguma doença que nos leve em dias, em meses, ou então um mal súbito. Quantas pessoas morrem simplesmente mal súbito? Somos frágeis emocionalmente. Pessoas que estão bem, são pessoas com mentes brilhantes, e simplesmente por uma própria degeneração do organismo ou alguma outra coisa, a pessoa perde completamente a sua sanidade. Um dos homens mais poderosos do mundo, na década de 80, Ronald Reagan, simplesmente morreu olhando no espelho sem saber quem ele era, de Alzheimer. Você pega um homem que deteve o maior poder bélico e econômico do mundo nas mãos e, num determinado momento, não sabia quem eram as pessoas à sua volta e não sabia simplesmente quem ele era. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele olha para dentro de nós e vê o que está dentro de cada um de nós. Nós temos uma vida frágil e transitória, versículo 15, quanto ao ser humano, seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Somos frágeis. Quando vemos o Salmo 8, nós olhamos agora há pouco, e o salmista ele chega exatamente a essa conclusão, né? Versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres? Que é o homem para que dele te lembres? Às vezes, quando alguém viaja e nos traz uma lembrança, nós ficamos gratos porque aquela pessoa lembrou de nós. Pessoas próximas lembram de nós, mas algumas pessoas nem sequer lembram de nós. E por vezes, quanto mais alto socialmente,
hierarquicamente aquela pessoa se encontra, menos se lembram daqueles que estão abaixo. Geralmente lembramos os que estão ali, no mesmo nível ou acima. E o salmista diz: quando eu olho os teus céus, as obras de tuas mãos, que é o homem para que dele te lembres. E no Salmo 144, versículo 3 e 4, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Este é Deus, e este é o ser humano. Por isso que Calvino falou, se quisermos sabedoria, primeiro precisamos saber quem é Deus e quem é o ser humano. E é diante desses dois conhecimentos que nós crescemos em sabedoria e crescemos em conhecimento. E aí a gente pode caminhar um pouco mais e olhar para esta misericórdia de Deus. Como Ele demonstra a sua misericórdia para conosco? Como que Ele demonstra? Salmo 103, versículo 2 diz: bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Falaremos um pouquinho ainda sobre esse versículo, mas eu quero no versículo 3 que diz: Ele é quem perdoa. Deus, Ele perdoa todas, não é algumas, não é seletivo, não, Ele perdoa todas as suas iniquidades, Ele perdoa. Segundo lugar, Ele cura todas as suas enfermidades. Você pode dizer, mas ainda não experimentei cura plena, mas ainda nós também não chegamos no final da nossa carreira. Mas Ele cura todas as nossas enfermidades. E a Bíblia nos diz que haverá aquele dia em que tudo isto será colocado para fora. Não haverá presença do pecado, não haverá presença de nenhuma enfermidade. Quem da cova redime a sua vida, tira você do lugar mais profundo, do lugar mais baixo, do lugar mais difícil, e diz, e coroa de graça e misericórdia. Essa coroa aqui não está falando de coroa material, não está falando de coroa de um palácio, não está falando de coroa no sentido financeiro, mas está falando de uma coroa que é graça e misericórdia na nossa vida, e as duas coisas, elas andam juntas, e numa explicação muito simples, graça é Deus nos dá aquilo que nós não merecemos, e misericórdia, Deus deixa de dar aquilo que nós merecemos. Ele faz isso. Como mais Ele faz isso? Daí Ele diz, Ele enche a nossa vida de bens. Ele enche a nossa vida de bens. E aí o Senhor faz justiça, o Senhor julga os oprimidos. O Senhor é compassivo, é bondoso, é tardio em irar-se. E às vezes a gente diz, comigo é só uma vez e não tem a segunda. Mas Ele é tardio em irar-se. Rico em bondade. Olhamos às vezes para pessoas em determinadas situações e falamos, ela está ali naquela vida porque ela quer. Deus poderia dizer isso para a gente, vocês estão nessa vida porque vocês querem. Mas Ele é rico em bondade. Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a nossa ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Se Ele nos tratasse segundo aquilo que mereceríamos, o texto bíblico diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos dia após dia, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E aí ele diz, porquanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões, ou seja, Ele não coloca uma letra escarlate no nosso peito para que onde nós formos, nós tenhamos ali um X marcando a nossa testa, o nosso peito, as nossas costas, dizendo, olha, ele é alguém que é um transgressor. Não. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
e sabe que somos pó. Misericórdia de Deus, em primeiro lugar, não é falta de justiça. Aliás, Deus ele não deixou de exercer justiça, só que ele exerceu a sua justiça em Cristo. Os nossos pecados foram castigados, os nossos pecados foram todos pagos, os nossos pecados foram expiados, punidos em Cristo, para que Deus exercesse misericórdia. Ou seja, exercer misericórdia exige um preço de quem exerce misericórdia. Exercer misericórdia, você não é simplesmente algo que não lhe custa nada. Sim, custa exercer misericórdia. E para Deus exercer misericórdia conosco, custou a vida do seu próprio Filho. Então, misericórdia não é algo que exclui a justiça. A misericórdia de Deus não foram apenas atos de sentimentos ou expressões melancólicas, sim, mas a misericórdia de Deus, ela se transforma em atos diários, e o maior ato de misericórdia foi quando Deus entrega o seu Filho por nós, para morrer no nosso lugar. O texto diz que a terra está cheia da bondade e da misericórdia de Deus. Desde os animais no campo em que Ele sustenta, e Ele dá o alimento, e Ele dá a chuva, e Ele dá o sol, e dá as estações, até a cada respiro e cada batida do nosso coração, é um ato da misericórdia de Deus. O que fazer? O que fazermos diante disto? Em primeiro lugar, aquilo que o próprio salmista faz. Ele diz: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo que nós fizermos, nosso trabalho, nosso dia a dia, o nosso lazer, o nosso descanso, tem que ter em mente esse bem dizer a Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ontem eu ouvia um documentário de um universitário que foi para o Tibete, ficou ali em alguns monastérios no Himalaia, né, e ele falando sobre algumas coisas que tinham a ver com o seu dia a dia. Por exemplo, quando eles acordavam, não era para levantar imediatamente. Eles tinham que ficar sentados pelo menos 20 a 30 segundos, agradecendo porque dormiram numa cama e porque acordaram. E quando nós acordamos e lembramos, principalmente nos dias de frio, quantas pessoas estavam embaixo da ponte, enroladas num papelão, ou então em hospitais, em situação precária, ou presídios, ou tantas outras situações. Agradecer. Esse monge também, ele falava que o almoço tinha que durar, eles deviam demorar 1 hora para comer. Não podia ser um almoço de 15 minutos, não. E não é que era muita comida, era pouca, mas eles deveriam demorar 1 hora para a cada mordida, cada mastigada, e sentindo aquele alimento e agradecendo por aquele alimento. Então não esqueça de nenhum dos benefícios. Essa é a primeira coisa que nós podemos fazer. No versículo 20, versículo 21, versículo 22, fala: bendiga os seus anjos, bendiga todos os seus exércitos, bendiga o Senhor, todas as suas obras, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. Ter uma alma grata, uma alma que bendiga ao Senhor. Saber que misericórdia é maior do que qualquer sacrifício que nós podemos fazer a Deus. Oséias 6 diz isso, que o Senhor quer misericórdia. Jesus mesmo ele falou aos fariseus: se soubesses o que significa que eu quero misericórdia e não sacrifício, não teríeis condenado o inocente. Então a misericórdia é maior do que qualquer sacrifício. A misericórdia é sempre uma misericórdia para com alguém. Nós não somos misericordiosos para com Deus, somos misericordiosos para com o nosso semelhante. Ter um coração misericordioso, como que nós podemos ter? Está tão na moda falar hoje em dia discursos de ódio, né? Os haters, os stalkeadores. Falta misericórdia mesmo, quando saímos julgando, condenando publicamente as pessoas, simplesmente sem sequer ouvir, e aquela pessoa tem a sua vida devastada, porque as pessoas estão, às vezes não tiram a vida da pessoa, mas tiram a pessoa da sua vida, estão matando, estão detratando a pessoa publicamente,
né? Vivemos a cultura do cancelamento e execrações públicas, e é interessante como nós nos divertimos com isso, quando vemos as pessoas lutando até o último. E quantos filmes e séries têm sido promovidos para mostrar que a sociedade, ela, de uma maneira sádica, se satisfaz com o sofrimento da pessoa, se satisfaz com as dores e com a aflição. Quem assistiu aquele seriado Round Six, onde pessoas eram colocadas ali dentro para receber um prêmio milionário, em troca, elas deveriam ser a única sobrevivente. Jogos Vorazes também é a mesma coisa, e uma plateia grande assistindo aquilo ali. Nós temos, muitas vezes, o prazer na violência, né? Pessoas que têm prazer em determinados programas, jornais, canais de YouTube, que mostram constantemente a violência, e tem pessoas que se alimentam a alma, sentem satisfação em ver a violência. Discriminações de todas as espécies, de todas as espécies. Simplesmente agimos por preconceito, não temos piedade, temos prazer na violência. Precisamos ser misericordiosos, começando no nosso próprio lar, sabendo que as pessoas que estão junto, morando conosco, têm a mesma estrutura que a nossa. A nossa estrutura é uma estrutura frágil, ainda que pareça ser diferente. Misericordiosos com a igreja, na igreja, e com as pessoas que chegam à igreja. Quando pessoas em situações bem inferiores à nossa, sejam a condição que for, elas chegam, elas precisam encontrar uma casa de misericórdia. Misericórdia na sociedade, quando nós vemos populações de rua, nos ribeirinhos, nos morros, nas encostas, nas beiras dos córregos, quando a gente mora num centro grande, trabalha num centro grande como São Paulo, isso é tão evidente que acaba se tornando parte da paisagem, e a gente deixa de notar que essas coisas estão acontecendo. A Bíblia fala tanto da população carcerária, fala, lembrem-se dos encarcerados, lembrem-se, mas eles estão pagando. Sim, eles estão pagando, mas lembrem-se deles. Lembrem-se deles, porque poderíamos estar lá, e qualquer um de nós é um criminoso em potencial. Qualquer um de nós. E quantos que não imaginávamos que estariam lá e um dia estão. Irmãos em restauração. Quando um irmão ele está, por algum motivo, ele cai em pecado, passa por um processo de restauração, receber esse irmão como o pai recebeu o filho pródigo, fazendo festa, e não dizendo, está vendo, eu te disse que isso ia acontecer. Misericórdia com a própria natureza, com os próprios animais, com a própria obra da criação de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor, na sua bondade, alimenta as aves, alimenta os animais e cuida de todas as coisas, e não temos misericórdia muitas vezes com aquilo que Deus criou, seja com animais, seja com a natureza, seja com tudo que está ao nosso redor. Irmãos, nós fomos objetos da misericórdia de Deus, e Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Eu quero encerrar lendo, para mim, um dos textos mais marcantes nos Evangelhos, Mateus capítulo 12, que mostra o ministério de Jesus, o que Jesus tomou como seu ministério e que deve ser o ministério continuado da igreja. Há um tempo, o ano passado, participei de uma formatura de um dos seminários da nossa igreja, Igreja Presbiteriana, e o orador daquela turma, ele falava o seguinte, e um orador de turma está falando em nome da turma, e isso me deixou muito preocupado. Eu sou membro da Junta de Educação Teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, e levei isso para a discussão na comissão que supervisiona todos os seminários. E ele dizia o seguinte, nesta noite não forma-se apenas teólogos, forma-se combatentes, guerreiros da fé. E eu fiquei um pouco preocupado, porque muitas vezes tomamos apenas este aspecto e esquecemos que a igreja, ela
cantamos, ela é o exército de Deus, o nosso general é Cristo, mas a igreja ela tem que ser conhecida pelos seus atos de misericórdia e não pelo seu espírito combativo. E Jesus ele diz: eis aqui o meu servo. Mateus falando a respeito de Cristo, capítulo 12, versículo 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, ou seja, aqueles que não eram do próprio povo de Israel. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, aquela árvorezinha pequena, aquele pequeno arbusto que está quebrado, que é mais fácil você pegar pelo tronco e arrancar e queimar. Não, ele faz o mais difícil, que é colocar no prumo, que é cuidar, que é regar, que é esperar que ela novamente cresça e tome vida. Não apagará o pavio que fumega, ou seja, aquela lâmpadazinha que está quase se apagando, vai lá e simplesmente você termina de apagar. Não, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Aqueles que estavam longe do povo de Israel, Jesus Cristo seria a esperança. Então, que essa misericórdia de Deus, demonstrada principalmente na vida de Jesus Cristo, faça parte da nossa vida e que sejamos conhecidos pela pureza doutrinária, sim, pela postura moral, sim, pelo envolvimento no trabalho, sim, mas que sejamos conhecidos pela misericórdia, como Deus é misericordioso conosco. Amém. Amém.